Esse vídeo, então, é um tutorial para nos ajudar a utilizar o SPSS. Para isso, nós vamos utilizar esse exemplo que está aqui na tela, que ele trata da rugosidade da superfície de peças usinadas. Aqui uma peça em específico. Então, estão sendo estudados esses três fatores, que são a taxa de alimentação, a profundidade do corte e o ângulo da ferramenta. E a gente quer saber se um deles, ou dois, enfim, influenciam na rugosidade da superfície dessa peça usinada. Então, a gente aqui tem o resultado do experimento, os valores, né? E para encontrar essa solução, nós vamos utilizar o SPSS. Então, aqui a gente tem o SPSS, ele é basicamente dividido em duas telas, que seria essa e a segunda essa. Nós vamos começar utilizando essa tela aqui, onde a gente vai digitar as variáveis do nosso experimento. Então, a primeira variável é a taxa de alimentação. Então, a gente escreve aqui, no primeiro momento abreviado. Ela é uma variável numérica, aqui os decimais a gente deixa como zero, porque a gente não tem valores quebrados, são todos eles inteiros, né? Aqui a gente pode digitar o nome da variável por completo. E aqui nos valores, então, os valores para a taxa de alimentação são 20 polegadas e 30 polegadas. Então, a gente vai dizer que o valor 20 polegadas, nós vamos chamar esse valor de 1, para facilitar depois na hora de digitar, de dar entrada nos resultados. E o valor de 30 polegadas, nós vamos chamar de 2. Adiciona e dá um OK. O restante mantém. A segunda variável, então, é a profundidade de corte. Também é um valor numérico. Também não usamos decimais, né? E para a profundidade de corte, então, a gente tem os valores 0,025 polegadas e 0,040. Então, a gente vai chamar o 0,025 de 1 e o 0,040 de 2. Depois, então, a outra variável que nós temos é o ângulo da ferramenta, onde foi dividido em 15 graus e 25 graus. Também é um valor numérico. Então, a gente tem aqui ângulo da ferramenta. Então, a mesma coisa. Para o valor 15, nós vamos chamar de 1. E o valor 25, nós vamos chamar de 2. Então, as três variáveis que nós tínhamos já estavam registradas e a gente vai dar entrada aqui numa quarta variável que ela é usada em todas as ocasiões, que seria a variável onde nós vamos dar entrada nos valores dos resultados do experimento. A gente pode chamar de variável de repetição. Também ela não vai ser valores inteiros, né? Então, aqui a gente já deu entrada nas variáveis necessárias, a gente pode passar para outra tela. Então, vejam que aqui a gente tem a coluna da taxa de alimentação, a coluna da profundidade de corte e a coluna do ângulo da ferramenta. A gente chamou antes o 20 polegadas de 1, o 0,025 polegadas de 1 também e o 15 graus de 1. Então, se a gente colocar aqui 1 e 1, que correspondem ao 20 polegadas, 0,025 polegadas e 15 graus, a gente tem dois números, que é o 9 e o 7. Então, a gente vai colocar aqui na repetição, né? 9 e 7. 7 também corresponde à taxa de alimentação 1, à profundidade de corte 1 e ao ângulo da ferramenta 1. Depois, a gente tem aqui dois valores também, que é o 11 e o 10. Eles correspondem a 20 polegadas, 0,025 polegadas e 25 graus. Que seria, de novo, 1, porém o 25 antes a gente chamou de 2. Então, vai ser 1, 2. 1, 2. Para essa situação, a gente tem os valores 11 e 10.
Na parte de baixo acontece a mesma coisa. Então, aqui, ó, 30 polegadas, 0,025 polegadas e 15 graus. Temos os valores 10 e 12, que a gente chamou 30 de 2, 1, 1. Duas vezes. A gente tem os valores 10 e 12. E aqui, então, a gente tem para 30 polegadas, 0,025 polegadas e 25 graus, os valores 10 e 13, que seria 2, 1, 2. Para o outro lado, a gente segue a mesma lógica. Então, a gente tem 1, 2, 1. Duas vezes também. E depois a gente tem 1, 2, 2. Duas vezes também. Essa parte de baixo, ela segue a mesma lógica, porém para 30 polegadas. Então, a gente pode aqui recortar e colar, ó. E trocar aqui, porque é para 30, né? E não mais... E agora a gente só copia esses valores. 9, 11, 10 e 8. E depois 12, 15, 16 e 14. Então, a gente já deu entrada em todos os valores necessários. A gente pode, então, pedir aqui a análise, que vem aqui, então, em análise, modelo geral linear. Aqui. Então, a nossa variável dependente é a repetição. Sempre será a repetição. O restante... Os fatores fixos são os nossos fatores que sobraram. E a gente dá um OK. Então, aqui, a gente tem o resultado final. Aqui a gente pode ver, ó, a taxa de alimentação é um fator significativo por ele ser menor do que 0,05. Todos os valores menores do que 0,05, eles são considerados significativos. Então, aqui a gente tem, ó, a taxa de alimentação. Isso significa que a taxa de alimentação influencia na rugosidade da superfície de uma peça usinada. Já a profundidade do corte não influencia, porque é um valor maior do que 0,05. Assim como o ângulo da ferramenta, que não influencia também. E o restante também. A taxa de alimentação em relação à profundidade do corte também não influencia.